Senhor meu Deus Todo-Poderoso, a Ti te damos glória e graça, Senhor, por esse dia, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, com a Tua presença, Senhor, fazer parte do nosso dia, Senhor. Convidamos o Espírito Santo para que conduza todo dia, Senhor, para que conduza nossas ações, as nossas atitudes, Pai, os nossos pensamentos, Pai, que a gente possa ter controle, Senhor. Não por nós, Pai, mas sim por Ti, Senhor. Controle do nosso dia, Senhor. Controle do que a gente, do que falamos, Pai. Que o Senhor se faça presente, Senhor. Que o Senhor cuide, protege, ama, Senhor. Que a nossa fé cada dia se renova, Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor ache graça em nós, Pai. Que o Senhor resplandece, Pai, sobre nós a Tua glória, Senhor, com a Tua misericórdia, Pai, te pedimos nessa manhã. Amém. 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 Conectamos, Pai, nosso espírito com Teu Espírito, Senhor, para que a Tua mensagem, meu Pai, seja entregue, Senhor, para que aqueles corações, Pai, que o Senhor já os preparou, receba, Pai, a Tua semente, Pai, que elas germine, Senhor, que elas cresçam, Senhor, e que elas deem frutos. Não temos dimensão, Senhor, da onde, Pai, essa palavra irá chegar. Apenas o Senhor conhece, Pai, quem são as pessoas que estão preparadas, Senhor, para poder recebê-lo. Em nome do Teu nome, todo-poderoso Jesus. Amém. Bom dia, Cristina. Então vamos dar início hoje, aqui aos capítulos, né? Já começa... Já começa aqui, né, com gratidão. O Salmo 66, né? Gratidão por Deus ter livrado ali. E aqui o que eu pude perceber, né? Quem nunca viu, né, a mão poderosa de Deus assim na nossa vida, né? Que Deus, ele sabe o momento certo de atuar na nossa vida. Às vezes a gente não entende o processo, né? Às vezes não entendemos de forma alguma o processo e achamos que Deus está fazendo o que está acontecendo à nossa volta, né? É para nos punir, né? Porque existem situações bem desafiadoras, né? Mas qualquer situação que está sendo vivida, passada, é para algum aprendizado nosso, próprio nosso. Bom dia, Carlos. Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Então, quem nunca viu, né? A mão poderosa de Deus. E aqui o salmista, né, no 63, é uma gratidão que ele estava orando aqui, né? Clamando, na verdade, clamando em gratidão às dificuldades, né, que ele passou e Deus o livrou. Então, as dificuldades, né, elas nos conduz a entregar o amor em Deus e as nossas vidas, para que a gente veja o quanto somos dependentes da misericórdia dele, do amor, da correção dele, e acrescenta, né, muito valor e muita fé. Então, qualquer problema que a gente estiver passando é por isso, é para acrescentar, nunca é para diminuir, nunca. Nunca, 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 nunca. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo hoje, no agora, no momento ali da inflamação, né, do calor de alguma coisa, de alguma situação, naquele momento que você foi despedido do seu trabalho, naquele momento, mas Deus tem os seus mistérios, né? E por trás de toda a situação tem a mão dele, a glória de Deus, e a gente precisa estar com nossos ouvidos atentos, né, a tudo que ele vem revelando no nosso coração. Ele sempre tem uma segunda não, porque ele não é de segunda, ele faz por inteiro, né? Mas ele sempre tem um novo. A gente sempre tem que estar nessa confiança, né? Do novo. Então vamos começar? Aqui no 63, no 66, ele já começa, né? Aclamai a Deus toda a terra.
logo no 8, bendizei ao vós, bendizei o povos, o nosso Deus, fazer ouvir a voz o seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resbalem os pés. No 11. Tu nos deixastes cair na armadilha. Aqui fala, né? Tu nos deixaste cair na armadilha. Porque às vezes é preciso, né? Que Deus deixe a gente viver essas situações. Para que a gente desperte, né? Para que a gente desperte essa dependência dele. Para que a gente clame a ele. Porque enquanto tá tudo bem. E muita gente nem lembra, né? Nem de agradecer pelo bom que tá. Mas a gente sabe que é por dois caminhos, né? Muitas vezes, né? Ou é pelo amor ou é pela dor, né? Que a gente chega aos pés de Jesus, né? Então aqui ele fala, tu nos deixaste cair na armadilha, né? Na armadilha do inimigo. Porque a gente vai indo. E ele vai deixando até acontecer alguma coisa e ele puxar a corda, né? E aí, agora? Pra quem que você vai pedir socorro? Porque a gente tem que estar nessa dependência de Deus. A gente não é suficientes, né? Sozinhos, sem ele. Sem ele nós não somos nada. Sem ele nós somos sacos vazios, né? Vazios de nós, cheios de nós mesmos, né? Vazios de Deus. Então fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passando pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxestes para um lugar espaçoso. No 13. Entrai na tua casa com holocaustos. Então aqui os holocaustos, né? Entrai na tua casa com holocausto. Os holocaustos aqui a gente sabe, né? Que são os sacrifícios que eram oferecidos antes. Mas hoje os nossos holocaustos continuam, né? O nosso sacrifício continua, porque Deus, ele se alegra dos nossos sacrifícios, do nosso sacrifício. Aquela pessoa que tem muito vício, por exemplo, vício da bebida, aquele que nega, né, a bebida em nome dele, né? Falar, não, eu vou continuar nesse caminho aqui, é o caminho correto para mim. Aquele que tem a língua mentirosa, né, que só engano, não, eu não vou fazer isso mais, porque isso já não serve para minha vida e eu sei que Deus não agrada e Deus vai me ajudar. Deus também pega na mãozinha dele ali e trava junto, né? Bom dia, Johnny. E Deus trava junto ali aquela batalha ali com ele, né? Então Deus se alegra muito desse sacrifício. Porque aqui fala, né, entrai na tua casa com holocaustos, que proferir os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Lá no 16. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. Lá no 19 diz, entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido. Então aqui quando a gente entra, né, em oração, a gente sabe que é uma batalha espiritual. Então quando a gente prepara espiritualmente em oração, algo grande acontece. Algo grande começa a se mover, né, a nosso favor. Porque Deus sempre tem um plano especial, mas ele se alegra, né, desse sacrifício. Quando você dá, arrepender-vos, né, dar atrás, ir atrás daquele caminho que estava seguindo, né. Então arrepender, você dá uma ré, começa a seguir um novo caminho com ele, né, de mãozinha dada com ele, né, e ele se alegra e você começa a entrar naquele poder, né, de oração. E ele começa a te direcionar para outro caminho, para outro lugar, para um lugar diferente para onde você está indo. Vai vir muitas tentações, vai vir, né? Porque o inimigo, ele não quer nos perder, né? Ele sabe aonde mais nos fazer sentir tentados, né? Ele coloca banquetes ali na nossa frente
para que a gente não siga o caminho com Jesus, né? Que a gente não siga o caminho de Deus, né? Para que a gente nos coloca em confusão, né? Mas Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus só, um Deus de milagre, um Deus que opera, um Deus maior, né? Maior que tudo isso. E a gente é capaz de nos negar por Ele. E para que a gente tome, né, uma nova direção. No 20, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. É muito lindo isso, né? Porque às vezes a gente acha que é preciso de uma oração muito bem trabalhada, né, para que Deus possa nos ouvir, porque eu já escutei, né, de pessoas falar: "Ah, mas eu não sei, ora por mim, porque eu não sei orar". A sua oração é aquilo que está no seu coração. Essa é a oração. Você não precisa de trabalhar palavras, encontrar palavras perfeitas para chegar aos pés de Jesus. É o que está no seu coração, é a dor do seu coração, é o que você está vivendo naquele momento. E então ele não rejeita, né, nenhum tipo de oração. E ele não aparta de nós a graça dele, né? Independente dos problemas, dos pecados, independente da maneira que nós estamos seguindo com a nossa vida, né? Ele não aparta nunca da gente, né? Já pensou se Deus apartasse quantas coisas, eu falo por mim agora, né? Quantas coisas antes de conhecer assim, mais a profundo, né? Porque a gente sempre conhece, porque todo mundo já ouviu falar, né? De Deus, de Jesus. Só que quando você começa a se aprofundar nas palavras, né? Que você começa a ver o seu antes, o seu depois, não, é um caminho que não é fácil, mas é possível. Mas eu quero dizer que essa mudança, né? Muitas vezes é tentador. É tentador porque não é fácil tá ali, né? De mãozinhas dadas ali com ele ali. Às vezes a gente promete coisas. Eu mesma já prometi coisas e depois não consegui cumprir, já depois volto, né? Peço perdão, começo de novo. Várias vezes, muitas coisas no comportamento, né? Na nossa mudança de comportamento, na nossa mudança da nossa fala, na mudança. Porque primeiro tudo começa aqui. Na verdade, começa pela boca mesmo. Tudo que a gente fala, né? Tudo que a gente fala no nosso dia, isso vai conduzindo as nossas ações, né? Porque se você fala, é porque já tá aqui também. E aí é o que tá no seu coração. E então mudar, né? Mudar tudo que você fala para que você comece a andar em outros passos, né? Porque tem pessoas que opera, né, em muita negatividade sem se dar conta às vezes. Já está involucrada ali em ambientes muito negativo, né? E aí começa aquela energia, né? Começa a pairar ali, e você começa a falar, e aí as suas atitudes, tudo, e não se dá conta, né? E é preciso a gente controlar o que falamos. E Deus, nele não se aparta a graça dele sobre nós. Então, no 67, as nações rendem graças. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. No 5 diz assim: louve-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto. No 7, abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Eu já ouvi dizer, né? É que eu não acredito em Deus, né? Pessoas dizem, né? Que eu não acredito em Deus. Mas todos temem a Deus. Todos temem, porque se numa situação difícil ali, a quem clamar? A quem chamar por socorro? Às vezes a pessoa pode até falar, eu não acredito em Deus.
mas é porque ela ainda não passou por uma situação suficiente ainda para ela encontrar esse amor dele, né? Porque eu não consigo imaginar, assim, de pessoas falar, não, eu não acredito, mas e na hora, gente? E na hora ali, eu fico imaginando, né, essas pessoas que falam, eu não acredito em Deus. E na hora ali do sufoco ali, na hora do desespero, né, porque não há pessoas mais privilegiadas. Não há pessoas privilegiadas na Terra. Todo mundo passa por tribulações. Então, nesse momento, a quem recorrer? A quem pedir ajuda? A quem clamar, né? Então, pode até falar, às vezes, assim, de boca para fora e achar que não acredita, mas no fundo, é a essência dele em nós. E ela existe, ela é existente. No 68, né? A vitória de Deus sobre os seus inimigos. Levanta-se Deus e dispersa-se os seus inimigos. Porque quando Deus se levanta na nossa vida, os inimigos têm que correr, né? Eles têm que ir embora, vazar da nossa vida. Os justos, porém, se regozijam, enxutam na presença de Deus e folgam de alegria. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus, em sua santa morada. Deus faz o solitário mora em família, tira o cativo para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Só os rebeldes, né, que fala na Bíblia, né? Habita em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto. No 8. Tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus. Quando a gente tá ali na presença de Deus, né? Se derramar a Ele ali, se entregar a Ele. Eu tenho essa dificuldade ainda de calar, sabe? De calar dentro de mim para ter essa entrega, mas algumas vezes acontece. Algumas vezes eu consigo mesmo, assim, me calar tudo dentro de mim, assim, tá só ali na presença dele e é um derramar de lágrima, porque é impossível a gente tá nessa presença e não manifestar, assim, esse poder dele, né? E é muito bom. Quando você sai daquele momento ali, é como se uma nova pessoa renascesse. Para essa conexão é preciso, assim, de muito silêncio mesmo, né? Silêncio dentro da casa. Por isso que fala, né? Ir pro quartinho de oração. Aqui em casa eu ainda não consigo ter esse quartinho de oração. Que eu ainda tenho um bebê pequeno, né? Então ele tá atrás de mim o tempo todo. E às vezes quando o meu esposo ainda tenta tá com ele acaba chorando, enfim. Mas quando eu consigo ter esse momento, claro que é preciso ter um momento, fazer esse momento. Porque esse momento, se a gente for procurar o momento certo, ele nunca vai encontrar. A gente tem que preparar nesse momento, levantar antes, né, no silêncio da casa, ou de madrugada. Eu ainda não consigo fazer isso, é muito difícil, já fiz, mas é raro. Mas para aqueles que conseguem, tem essa oportunidade, né, de se derramar nessa presença, nesses horários assim de silêncio da casa, é um alívio assim para sua alma, é uma conexão assim fora, nada se compara, né? Não tem nada que se compara quando você derrama ali, tá ali na presença, falando tudo que tá no seu coração, todos os seus pedidos, né? Todas as suas alegrias também a Deus, né? Em gratidão por tudo que Ele obra na vida, né? E até os problemas, gente, até os problemas. Engraçado, né? Que quando a gente não tá nessa conexão, os problemas parecem serem maiores que a gente, né? E quando você encontra essa conexão,
Você sabe que nada mais vai te abalar. Você fala, não, você já sabe. É como se... É como se você sabe que tem alguém que vai solucionar aquilo ali pra você. Então você já não fica mais naquele desespero. Você já sabe, seu coração fica aliviado, seu coração fica sossegado. Você consegue dormir. Você consegue, claro que você não deixa de pensar, mas você consegue dormir, você consegue ter paz no seu coração. Você sabe que tem alguém maior que vai solucionar aquele problema. E só ele, né? Então, no 7, ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo avançares pelo deserto, tremeu a terra, também o céu gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei, em tua vontade. Ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Então, todo aquele, né, que busca, todo aquele que busca a presença de Deus, todos aqueles que buscam esse amor dele, né, essa bondade dele, ele vai vir com provisão para sua situação, seja ela qual for. Talvez não é o que você queira, mas vai ser um aprendizado que vai te levar para outro nível de entendimento, que você mesmo vai falar, glória a Deus, por Deus ter me tirado desse lugar que eu queria. Eu queria aquele sofrimento, olha que coisa maior que Deus fez na minha vida. Eu mesma já vivi isso e eu tenho convicção, né, que muitas pessoas, você entra ali num desespero ali, pedindo a Deus, Deus, eu quero isso, eu quero. E talvez Deus não vai te dar o que você quer, mas Ele vai te dar um aprendizado muito maior, que vai te levar para outro nível de entendimento, que você vai olhar para trás e falar, eu chorava por isso, porque eu queria isso. E Deus te mostra, tira as escamas dos seus olhos e Deus te mostra algo muito maior, sabe? Algo grande. E você fala, aí sim, aí você começa a entender, né? Muitas coisas que você não entende agora, no momento da situação, no momento da dor, né? Porque tudo vem para nos ensinar. Os problemas não vêm para ficar. E a gente é que tem que aprender e pular de fase. É como aqueles joguinhos, né? Que as crianças jogam. Aprendeu, mudar de fase. Aprendeu, mudar de fase. Porque nós acostumamos tanto com a dor e acostumamos tanto com o repetitivo que a gente nem vai se dando conta de que a gente está repetindo o mesmo padrão, de que a gente está repetindo as mesmas histórias. Sai ano, entra ano, sai ano, entra ano. Então eu não busco aprender, não busco entender a situação, porque uma vez você entende, você muda de fase. Vai vir outros? Sim, vai vir outros, porque a nossa vida ela é feita disso, de crescimento. Você terminou esse problema aqui, outro, não pense que vai ficar ali, vai terminar. Não vai. Vai vir outros. Mas é pular de fase, tudo vem para aprendizado. Então, no 12, reis do exército, fogem, a dona de casa reparte os despojos. No 17, os carros de Deus são 20.000, se milhares de milhares. No meio deles está o Senhor, o Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levastes cativo o cativeiro. Recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Olha, Deus é a nossa salvação. Então aqui fala, olha que lindo esse, o 19.
Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo, tudo aquilo que pesa, toda aquela mochila carregada de emoção que a gente, porque a gente vive das emoções, né? E baseado nas nossas emoções é que a nossa vida vai definindo, né? A gente vai fazendo tudo através das nossas emoções. Então aqui fala no 19: bendito seja o seu nome, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus o Senhor está os escapando da morte. Não apenas da morte física, né? Da morte mesmo da morte... Deixa eu marcar aqui pra gente comentar. Não apenas da morte física, mas da morte, por exemplo, das suas próprias palavras, né? Das pessoas que são refém, que eu falei antes desse ambiente negativo, né? Você começa a criar um ambiente novo. Da morte também de alguém que estava, às vezes, como que é a palavra? De pessoas que estão acomodadas com o que tem, acomodada com a vida que tem. Isso também é um lugar de morte, porque a gente precisa estar em constante evolução. Então aqui fala, né? Livrar da morte, né? Também é dessa morte, desse lugar, dessa depressão, dessa dor, desse sentimento, desse vitimismo, né? É a morte de algo que você quer realizar, de algum projeto que você quer realizar, mas você não encontra força. E Deus te livra até disso. Porque Deus é vida em todas as situações. Então, no 21, sim, Deus, baixa a cabeça dos seus inimigos, o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Disse o Senhor de Baçã: os farei voltar. Falo-ei tornar das profundezas do mar. E ele vai afastando, né? Você começa a sair de dentro para fora, né? Um novo, de dentro para fora, né? E esses inimigos vão ficando para trás e você vai avançando e vai adquirindo, né, conhecimento em novas áreas. Vai entrando um novo ser, né? Aquele velho, a gente vai fechando portas para coisas que já não valem mais. Vai fechando portas para pessoas que já não andarão com você mais, já não farão parte mais da sua caminhada. Então, os cantos iam adiante, atrás, os tocadores de instrumentos de corda em meio às donzelas com adufes. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estipe de Israel. No 28, reúne, ó Deus, a tua força divina que usastes a nosso favor. No 30, reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos como novilhos, calçais os pés, os que cobiçam barras de prata, dispersa o povo, porque tem muitas pessoas, né, que estão atrás aí apenas do dinheiro, né, e fica disperso, né, se acha autossuficiente para não admitir, né, que Deus é a glória da vida dele, né? Então, dispersa os povos que comprazem na guerra. No 35, ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. Ó Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Depois aqui no 69, eu até fiz um esboço aqui pra gente tá meditando, porque também é um capítulo muito... Então vamos ver aqui, né, no 69, no capítulo já 69, a oração, né, e a total dependência de um coração que reconhece ser nada, né, sem Deus.
O Salmo 69 é isso, é uma oração de angústia, né, de aflição e perseguição. E ele reconhece a sua culpa e seus pecados. Então vamos ler. Salve-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma, ou seja, meus problemas, né, tá tomando conta de mim aqui, né. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas da água e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se minha garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por Deus. Porque há pessoas que choram, clamam e acreditam, né? Não, eu desisto. Eu desisto de clamar a Deus porque Ele não me ouve, porque Ele não me escuta, porque Ele não vai estar ao meu favor, porque Ele não... E isso é tudo uma mentira, né? Uma mentira para que a gente desista de estar insistindo ali com ele, de estar... Porque é o que eu falo, às vezes as pessoas clamam e choram pedindo algo que realmente Deus não vai dar. E você pode chorar e você pode espernear, mas o que ele quer é que a gente aprenda com essa situação. Então, enquanto a gente não aprender a pular de fase e entender, é igual criança quando dá birra, e a mãe fala, não, eu não vou te dar, porque tem coisas que não é para dar para criança. E ele dá birra, esperneia, chora, né? Eu acho que é tipo essa analogia que eu tô fazendo aqui, é só pra gente entender, né? Como às vezes nós somos com Deus, né? A gente chora, ora, pede, e aí a gente não vê, né? O trabalhar dele. Só que há um trabalhar. Há um trabalhar. Pensa quando a gente nega algo, né, pra criança. Chega um momento que a criança entende. Não é o momento. Não é pra mim agora. Então, assim somos nós, só que nós temos que pular essa fase de entender. E aqui fala, né? Estou cansado de clamar, secou minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça, ou seja, os problemas é um tanto, né? Que são mais que os cabelos da cabeça. No 5, tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice e as minhas culpas. Não te são ocultas. Isso aqui é muito sincero, né? Quando a gente vem com essa sinceridade, entregando assim a Deus toda a nossa angústia, né? Com sinceridade, porque Ele conhece até um mínimo detalhe, né? Do nosso coração. Eu posso ocultar de qualquer pessoa, mas dele não tem como eu ocultar nada. E Ele entende, né? Todas as nossas angústias, né? Porque Ele nos conhece até mesmo antes, né? Do nosso nascimento. E quando a gente entende isso, fica até mais fácil para poder ver o quanto Deus, às vezes, Ele trabalha, opera, né? Momentos ali que depois que passa, você fala, nossa, é impressionante como Deus trabalha. Então aqui precisamos crer, né? Nessa resposta de Deus, que quando lhe clamamos, e clamar não quer dizer que precise gritar, né? Precise gritar, mas muitas das vezes você já faz esse clamor no seu íntimo há muito tempo, mas não percebe a graça e o favor, que é o que tá falando aqui, né? Às vezes a gente chora, grita, e muitas vezes você nem faz nem isso, porque às vezes você nem sabe que tá fazendo uma oração. Nesse momento que você tá conversando com o seu íntimo ali, você já tá fazendo uma oração. E muitas vezes você nem sabe, né? No seu íntimo ali que é uma oração. Eu acho que eu passei por isso. Porque eu sempre fui de falar muito comigo. Eu achava que era comigo, mas na verdade eu tava falando, comigo, com o meu espírito, né? Tava falando com o meu espírito. E tudo isso tava chegando a Deus. Só que eu não tinha esse entendimento. Então aqui e a gente não percebe, né? Porque aí vai acontecendo as coisas e a gente não vai percebendo a graça e o favor dele. Mas quando você chega nesse tempo de começar, que as escamas dos seus olhos caem, você começa a perceber o favor e a graça dele, não tem como seu coração
não transbordar de gratidão, porque aí você sabe de onde vêm os favores, porque não é por você mais, não é pelo seu bastar de dizer, eu basto por mim, é pelos meus esforços, é pelo que eu fiz, não é pelo que você fez. Até mesmo aquela situação de você se achar que mas eu trabalhei demais, eu construí demais, eu fiz demais. Isso acontece até nos casamentos, né? Eu fiz demais por essa pessoa, eu fiz demais e só que aquela pessoa que você acha que você fez demais, ela mais te ensinou do que você fez. É porque ainda tá tão cheia de si mesma que não consegue perceber. Porque a pessoa que Deus coloca do nosso lado é para colocar luz, né? Sobre nós, para que a gente veja quem somos. Qualquer pessoa, não é só relação marido e mulher, né? Os filhos, qualquer pessoa que tá ali na sua volta, ali que você começa a conviver, é para te colocar luz, é para que você seja afrontado mesmo, para te conhecer, para você se conhecer. Então, quando você se conhece e começa a entender o agir de Deus, você começa a louvar e dar gratidão por você entender e começar e fazer essa transformação, essa mudança, né? Essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude, todas essas mudanças. Então, aqui no 9, pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que o trajam caem sobre mim. Chorei em jejum, está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por vestes e me tornei objeto de escárnio para eles. Porque aqui também fala, né? Muitas vezes, quando você tá nesse estágio já de gratidão, né? E você começa a andar com novas pessoas, as suas atitudes são outras, você começa a dizer não, porque você sempre disse sim. E aí as pessoas começam, né, a zombar, começam a falar, agora você é isso, agora você é aquilo, agora você está se achando demais, né? Porque as pessoas nos julgam muito, mas só nós sabe de onde Deus nos tirou. Verdade? Só Deus sabe o que foi falado para você. Só Deus sabe. Você e Deus, né? Sabe do que você passou. Então, zombar, quando você ver alguém zombar de você, não desanime por isso. Não desanime por isso. Acredite que é um mover, né? Que é um trabalhar, e aqui diz, né? Uso um pano de saco por vestes e me tornei objeto de escárnio para eles, de zombaria, né? Para as pessoas. E muitas vezes essas pessoas são as mais próximas, aquelas pessoas mais próximas de nós, né? Então começa a apontar os nossos erros. Justo você vai falar isso para mim. Começa a apontar os seus erros do passado, né? E você começa a se desanimar e falar, poxa, como que eu faço com essa situação aqui agora? Mas hoje, nessa manhã, eu tô aqui pra te dizer, não desanime. Não desanime. Deus é um Deus de vitória. Deus é um Deus que transforma. E também a gente vê, né? O quanto a gente é codependente das aprovações, né? E a gente também precisa nos livrar disso, de aprovações das pessoas. Porque é o que eu mencionei antes. Só você e Deus sabe de onde Ele te tirou, de onde mais doeu, porque quando doeu em você, não foi no outro. Quando você passou por essa situação, foi você que passou, não foi o outro. Então, a gente precisa de colocar um basta nessa situação de aprovação do outro.
Ah, o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar, o que o outro vai dizer. Não importa o que o outro vai dizer, o que importa é o que Deus está falando para você. E a gente não precisa, né, de dar validade ao que o outro está falando sobre nós. Então, foi você, né, que abriu os olhos para que Deus trabalhasse. Foi apenas você que passou, não foi o outro. Então, aqui lá no 18 do Salmo 69, a gente já está quase finalizando. No 18. Aproxima-te de minha alma e redime, resgata-me por causa dos meus inimigos. No 19. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. Viu só que Deus fala aqui? O opróbrio partiu meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde por consoladores e não os achei. Porque ninguém vai te consolar quando você estiver lá no chão, lá no lamaçal, como foi falado antes. Ninguém vai te dar a mão, pode até te dar a mão, mas depois vão voltar a te soltar de novo. Então só Ele. Não só Ele, a gente tem que se bastar disso, bastar do amor dEle. Apenas você sabe, né? O que você ganha e o que você perde. E apenas o seu coração, né? Foi despertado para você ter essa qualidade de vida com Ele. Porque quando você se desprende das aprovações, quando você se desprende das validações das pessoas, você começa a ter uma qualidade de vida, porque você começa a ser você. E lá no 26 diz: pois perseguem a quem tu feristes e acrescenta dores àquele a quem golpeastes. No 27, soma-lhe iniquidades a iniquidades e não gozem da tua absorção. No 29, quanto a mim, porém, amargurado e aflito, põe-me teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graça. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso, os aflitos e se alegrem, quando vós, os outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Porque o Senhor responde os necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-nos os céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move, porque Deus salvará Sião e edificará a cidade de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-las. Também a descendência de seus servos a herdará, e quem lhe ama o nome nele habitarão. Então essa é a promessa de Deus pra gente, né? Nessa manhã. Bom dia, Gisenilda, bom dia, Silvânia. Então é isso que eu tenho para deixar para vocês, e lembre sempre que quando doeu foi em você, não foi no próximo. Segue a sua caminhada, segue o seu caminho com Ele, com Deus, que Ele irá te fortificar. Novas construções serão feitas, é preciso fechar portas antigas, né? Portas desnecessárias que ainda estão abertas nas nossas vidas, para que o novo entre, né? É preciso fechar essas portas para que novas portas se abrem, para que novas oportunidades se abrem, para que novas pessoas cheguem. E não se preocupar tanto com o próximo, não se preocupar tanto com o que diz o próximo sobre você, sobre as pessoas que estão à sua volta. Eu sei que é difícil, muitas pessoas não acreditam, falam, agora tá se escondendo, né, de trás da Bíblia, agora tá se escondendo, tá se achando crente, falam muita coisa e vão falar e nunca vão deixar de falar, independente de qualquer situação. Se é porque você agora conhece a Deus, né, tá disposto a viver essa vida com Ele, seja quando você queira fazer qualquer negócio na sua vida, você tá louca, seja quando você quer mudar de país. Eu mesma escutei muito isso, eu acho que eu já testemunhei isso aqui pra vocês, né, quando foi pra
para fazer essa transição, né? Essa mudança de país, né? Muita gente também não entendia, mas eu escutei o meu coração, eu escutei o que Deus falava para mim. Então é isso que eu tenho para deixar para vocês essa manhã. Vai haver muita zombaria, sim. Mas a qual voz temos que ouvir? Então, faça essa reflexão e vamos nos despedir por hoje. Muito obrigada por todas vocês que passaram por aqui, por todos que verão logo, né? Que Deus abençoe. Vamos nos despedir aqui por hoje e até a próxima quinta-feira, em nome do Senhor Jesus. Pai, a Ti te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos, Pai, por todas as palavras, Pai. Te agradecemos pelo entendimento, Senhor. Que o Senhor possa continuar, Pai, abrindo a nossa mente, Senhor, abrindo o nosso coração, para que seja plantado, Senhor, novas sementes, Pai, para que seja plantado, Senhor, para que nos sejamos lavados, Pai, daquilo que já não nos pertence mais, daquilo que não faz sentido mais para a nossa vida, Senhor. Pegamos da Tua mão, Senhor, porque com o Senhor sabemos que somos suficientes, Pai, que não precisamos mais de nos sentirmos humilhados, Pai, pela boca de ninguém, Senhor. E eu sei que por Ti, Senhor, seremos exaltados. Em Teu nome, Jesus Todo-Poderoso, que o Senhor proteja toda a terra, Pai, que o Senhor proteja Teus filhos, Senhor, que o Senhor dê força, Pai, a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um bom dia a todos.